E aí, por acaso você tem problema com produtividade? Você tem problema em como gerir melhor o seu tempo? Você se atrapalha inteiro na hora de fazer as coisas e acaba tendo sempre um monte de tarefas que são urgentes, mas às vezes não são importantes, mas de fato elas acabam sendo importantes porque elas são urgentes. E aí vira aquela bagunça inteira. Será que você passa por isso? Então, talvez nesse vídeo eu possa te explicar, te dar algumas dicas e trazer algumas ferramentas para poder te ajudar um pouquinho melhor, que eu sei que isso é sempre um problema para a maioria das pessoas. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou o Diego Belo, fundador da rede de escolas de inglês da Old Castle, e eu adoro fazer mentorias e trazer essas reflexões de mentalidade, de gestão de pessoas, de desenvolvimento humano. Então vamos lá, como que a gente pode ter uma produtividade melhor? Como que a gente pode gerir o nosso tempo melhor? Essa é uma das perguntas que a maioria das pessoas me traz durante as minhas mentorias, né? Então vamos lá, como que você está organizando a sua agenda, né? A gente pode organizar a agenda de duas formas diferentes e vai depender muito da forma como que você trabalha. Por exemplo, tem pessoas que têm uma agenda fixa. Todos os dias elas têm que fazer as mesmas coisas, elas têm rotinas já pré-estabelecidas, então fica muito mais fácil. Porém, você precisa colocar tudo isso dentro de uma agenda para que você saiba exatamente o horário de cada atividade que você tem para fazer e ali você, quando você tem no papel, de preferência uma agenda, por exemplo, aquelas semanais, sabe, que você abre e consegue ver a semana inteira, não fica folha por folha. Isso pelo menos me ajuda bastante. Ou você pode ter aqueles planners, né, que tem também que você pode comprar em qualquer papelaria, é super baratinho e tem a semana inteira ali marcada. Embaixo tem as suas prioridades, inclusive eu tenho, acho que eu tenho uma aqui, ó. Tem aqui os dias da semana, tem as prioridades que você pode colocar e você vai dando check. Dá para você colocar as observações aqui, então você pode trabalhar com isso aqui que pode te ajudar bastante. Mas também se você tem uma agenda que ela é muito diferente, por exemplo, tem dias que você entrevista pessoas, tem dias que você tem que fazer reuniões com pessoas, outro dia você tem que planejar, outro dia você tem que escrever, criar conteúdo, ou vai mudando, né? Com muita frequência, então é legal que você tenha ciência disso. E aí, quando você chega, por exemplo, no domingo ou na segunda, antes de começar qualquer atividade, planeje a sua semana, tá? Independente dos dois casos, aí se você tem tarefas fixas ou as outras que vão mudando, o ideal é que você planeje sempre a sua semana. E como que você planeja a sua semana? Pega um dia, de preferência ou domingo ou segunda de manhã antes de começar, e coloca na agenda tudo que você tem para fazer de acordo com os horários fixos. Então você sabe que, por exemplo, tem atividades onde você tem que fazer uma conciliação bancária, você tem que sempre fazer cedo. Então, sei lá, se você chega no escritório ou você começa a trabalhar às 8 da manhã, coloca lá, todos os dias às 8 da manhã eu vou fazer conciliação bancária. E você vai deixar isso bloqueado na tua agenda. E quanto tempo isso dura? Meia hora, uma hora? Você deixa lá das 8 às 8 e meia, das 8 às 9, bloqueado exatamente para você fazer só essas atividades. E se alguma coisa aparecer, você tenta colocar no horário seguinte, tá? Não sei que seja algo realmente que não tem como, aconteceu, não planejou, e aí você precisa resolver, mas de preferência você consegue jogar para um horário seguinte. Antes de colocar uma segunda tarefa, vamos falar que você colocou a conciliação bancária das 8 às 8 e meia, ao invés de você colocar outra tarefa às 8 e meia, você coloca às 8h40, às 9 horas, porque é legal que você deixe sempre um tempinho ali de uma atividade na outra, para às vezes você ir no banheiro, tomar uma água, ou simplesmente, se algo acontecer de errado, você ainda tem uma gordurinha ali para queimar e não vai atrapalhar a próxima atividade. Por que, que as pessoas fazem? Elas colocam uma na sequência da outra e quando uma estica um pouco mais, leva meia hora, uma hora, 2 horas a mais, já matou duas ou três outras atividades. E aí o que, que acontece? Você não consegue terminar durante o dia e aí você vai jogar o quê? Para o dia seguinte que já está cheio de outras coisas. E aí vai virando uma bola de neve. Então o ideal é que você planeje, sempre colocando um espacinho ali entre uma atividade e outra. E outra coisa muito importante, muitas vezes as pessoas elas param para te fazer perguntas durante o seu dia no trabalho. E isso te tira o foco, não tira? Você está fazendo uma tarefa, daqui a pouco você tem que parar para resolver o problema de alguém. Quando você volta, você já não sabe onde você estava. Então, estipule horários durante o dia, se possível, para que essas pessoas possam vir tirar dúvidas com você.
Faz um plantão, nem que seja de manhã e outro de tarde, 1 horinha cada um, mas as pessoas sabem que elas vão pegar as informações, elas vão juntar e elas vão sentar uma vez só com você e tirar já tudo da frente. Se for inadiável, tudo bem, você abre uma exceção, mas isso não pode virar uma rotina, né? Então, se você conseguir colocar esses horários, você vai conseguir ganhar mais foco para você, para respeitar a sua agenda. Outra dica, quando alguém for marcar uma reunião com você, não fale, por exemplo, qual que é o melhor horário para você. Aí a pessoa fala assim, às 8 da manhã. Aí você vai olhar e falar, às 8 da manhã eu tenho conciliação bancária, mas eu dou um jeito, eu faço depois. Aí você já está se enrolando. Faz diferente. Olha, eu tenho na segunda às 3 da tarde livre, podemos fazer nesse horário? Ah, eu não consigo. Então eu tenho na quarta-feira às 2h30. Porque você passa a agenda para a pessoa e ela entra na sua rotina, ela entra na sua agenda. Assim você respeita mais o seu planejamento, você consegue ter uma produtividade melhor e gerindo melhor o seu tempo, né? Então essas são grandes dicas. Você vai colocar as atividades fixas primeiramente dentro da sua agenda, tudo aquilo que é inadiável, que você tem que fazer todos os dias ou em determinados dias. E aí você também vai deixar tempo livre dentro da sua agenda para você colocar aquelas tarefas que vão aparecer. O que vai aparecer? De repente você está fazendo alguma coisa, surgiu um imprevisto, algo que não tinha como prever, estourou lá o encaramento, você vai precisar ligar para alguém e tal. E nesse tempo você consegue, com mais folga, colocar essas atividades que vão surgindo durante o dia. Assim não atrapalhe. Porque, de novo, as pessoas lotam aquela agenda e aí elas não deixam tempo para nada. Então, quando algo diferente acontece, elas não dão conta do recado. Então, essa é mais uma dica para você. Tá? Quando você tiver esse espaço livre, vá preenchendo conforme for aparecendo as coisas que são mais urgentes e depois as prioridades. Por quê? O ideal é que a gente nunca tenha atividades urgentes, né? Urgentes é quando já pegou fogo e você precisa resolver. Mas se isso está acontecendo com muita frequência, tire primeiro da frente o que é urgente para depois você pensar no que é prioridade. O que é prioridade? É aquilo que vai agregar valor à tua empresa, a você, aos colaboradores. São aquelas atividades que você precisa fazer. E normalmente eu falo com donos de empresas, gestores, né, gerentes, líderes. Então essas pessoas elas têm que gerenciar melhor elas e outras pessoas. E muitas vezes elas têm atividades que trazem mais valor, por exemplo, à equipe ou à empresa. Então, de preferência, olhe as atividades que são prioridades e dê prioridade para elas, porque elas vão agregar valor ao seu trabalho. Porque se você está fazendo outras coisas que muitas outras pessoas poderiam fazer, talvez isso não seja prioridade porque não está agregando muita coisa. Então você delega essas atividades. E muitas vezes a gente acaba pegando um monte de atividade para fazer, sendo que a gente poderia delegá-la para outras pessoas para te dar mais tempo livre, para você poder focar no que realmente importa, no que realmente está agregando dentro da sua rotina de trabalho. E aí você vai colocando isso tudo dentro da sua agenda, sempre colocando com os horários certinhos que você tem que fazer. E uma dica de ouro, tenha no máximo 5 prioridades no seu dia. Por que 5 prioridades no máximo? Porque quando você coloca um monte de coisa na sua agenda, como a maioria das pessoas fazem e não conseguem cumprir, o que acontece? Isso causa, ele te desestimula. Você vai chegar no final do dia e você vai falar, meu Deus, tanta coisa para fazer, eu não consegui, assim que amanhã eu já estou atolado de outras coisas. Isso te desestimula. Quando você coloca menos prioridades, que são as coisas importantes, que não são urgentes ainda porque não pegou fogo, né? Você consegue cumprir essas atividades e aí você vai chegar no final do dia e vai ver que você cumpriu tudo aquilo. Isso vai te dar uma energia, uma vontade de continuar desenvolvendo e performando melhor. Porque aí você começa a ver nos pequenos passos uma melhora. Isso te empolga cada vez mais. Então, pare de ficar não planejando, deixando um monte de atividades de uma vez, apagando incêndio, sempre apagando incêndio com aquelas coisas que eram prioridades, e aí acabaram não sendo feitas, viraram coisas urgentes, e aí você só fica apagando incêndio, mas isso não está agregando nada, você está só simplesmente, literalmente, apagando incêndio, isso não está agregando em nada. Então eu espero que essas dicas possam ter te ajudado de alguma forma. Se você ainda tem alguma dúvida, vem falar comigo, de repente eu posso te ajudar. Mande esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que precisam ter um pouquinho mais de organização dentro do seu dia, gerir melhor seu tempo para ter mais produtividade, trazendo mais benefícios para você, para a empresa ou para a equipe também.
ok? Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.